irmãos e irmãs, comemorando Pentecostes, nós comemoramos, podemos dizer, o nascimento da Igreja. Como assim dizermos que em Pentecostes a Igreja nasce? Ela nasce para cumprir a missão ao qual Jesus preparou os seus apóstolos, porque primeiramente a Igreja são os apóstolos. Primeiramente, os discípulos são a Igreja. A Igreja não é a estrutura, não é a hierarquia, simplesmente, mas todos aqueles que fazem parte do rebanho de Cristo é a Igreja. A Igreja não é simplesmente o templo, mas aqueles que estão no templo rezando. E no nosso caso agora, nesse momento, não estamos todos reunidos no templo para rezar, mas estamos dispersos, cada família em sua residência, mas unidos em oração, participando dessa santa liturgia, através da internet, através dos meios de comunicação. Porque o que nos une aqui é a oração e o poder do Espírito Santo que foi dado para nós. O que é o Espírito Santo que está em nós e eleva as nossas orações para junto do Pai. Ora, o Espírito Santo é chamado de o Consolador, pelo nome significado, da palavra Paráclito. Mas em que sentido ele é Consolador? Primeiramente, o Pai enviou o Filho, o seu Filho eterno, enviou para se tornar homem, definir a nossa condição humana para nos salvar. Jesus é a palavra eterna do Pai, o Filho eterno do Pai que veio até nós para nos salvar. E estando para voltar ao Pai, ele promete, virá o Espírito Santo. E o Espírito Santo será justamente aqueles que auxiliam os fiéis para estar em comunhão com Cristo. Podemos mesmo dizer que, através do Filho, conhecemos o Pai. E através do Espírito Santo, conhecemos o Filho. E assim nós vemos que a Trindade trabalhando e agindo para a nossa salvação. O Espírito Santo é chamado de Consolador, por quê? Porque diante das dificuldades da vida cristã, diante das dificuldades que a vida muitas vezes nos apresenta, é o Espírito Santo que vem nos sustentar, nos consolar e nos fortalecer. É justamente aquela imagem, daquela palavra de Jesus dada a Pedro. Pedro questiona Jesus falando: eis que deixamos tudo para te seguir. Eis que deixamos todas as coisas, deixamos nossas famílias, deixamos nossas ocupações, deixamos muita coisa da nossa vida para seguir. Que compensação teremos com esta empreitada? Que compensação teremos com essa nossa dedicação ao Evangelho? E é como Jesus coloca, que aqueles que abandonaram a família, terá todos como família. Todos serão suas famílias, não só sua família biológica, mas vocês agora não terão só como parentes aqueles que são seus parentes de sangue, mas parentes agora espirituais, porque todos serão seus parentes. Com a perseguição. Como assim a perseguição? A perseguição é justamente aquelas dificuldades que o testemunho cristão exige, mas receberão assim mesmo a consolação. O Espírito Santo fará com que essas dificuldades da vida do testemunho cristão sejam leves, sejam suportáveis, porque ele sustenta o fiel cristão na sua vida, o seu testemunho. Por isso que é chamado de Consolador. Aquele que vem para se defender, porque ele é advogado. Consolador, porque sustenta e fortalece, consola os cristãos na sua vida, e também é aquele que ensina. O Espírito Santo é aquele que ensina os fiéis, de acordo com a própria palavra de Jesus, quando ele diz que o Espírito Santo virá e vos fará recordar tudo quanto vos ensinei. Não recordar no sentido só de lembrar, não no sentido de você simplesmente lembrar e não gravar e não assimilar para si,
Um aluno pode decorar toda a matéria de uma prova, tirar 10 numa prova, mas depois, daquele instante depois, um minuto depois da prova, esquecer tudo. Não é só no sentido de lembrar, não é nesse sentido. É no sentido de que aquilo que foi aprendido foi assimilado e vivido. O ensino do Espírito Santo proporciona que nós lembremos a palavra de Cristo e a apliquemos na nossa vida. Não fazemos isso só por uma questão de boa vontade. É claro que nós temos que a vontade de receber o Espírito Santo, de tê-lo em nossa vida, para ele nos iluminar e conduzir. Mas só a nossa boa vontade não é suficiente. É necessário a força do alto para assumirmos e vivermos a fé. Nisso nós entendemos muito o porquê dos 7 dons do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas pensam o Espírito Santo como algo que vamos receber ainda. Não, não vamos receber ainda. Já recebemos, porque recebemos o sacramento. Você foi batizado, você recebeu a crisma, você recebeu os ensinamentos da iniciação cristã, até a Eucaristia, você já recebeu o Espírito Santo. Você já recebeu os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. É que nós muitas vezes não o pedimos a Ele com sinceridade. Nós é que muitas vezes não pedimos que Ele estimule nós os seus dons. Às vezes pensamos os dons do Espírito Santo como coisas extraordinárias. Pensando como aqui no Pentecostes. Tantas pessoas de longe estão de Jerusalém em peregrinação lá para as festas, festividades religiosas, e eles escutam os apóstolos na sua língua. Não é que os apóstolos falavam línguas diferentes, não é que os apóstolos falavam coisas estranhas diferentes, eles falavam a sua própria língua. Mas aquelas pessoas que os escutavam na sua língua. Eram homens que não tinham outro. Os apóstolos, com certeza, eram homens que não sabiam falar outra coisa que não fosse a língua deles, a língua com que eles sempre falaram. Daqueles estrangeiros, escutavam-os na sua própria língua. Esses dons são extraordinários? São. Esses sonhos chamam muita atenção? Chamam. Mas eles são apenas incentivo. Não são os dons realmente que proporcionam a nossa vivência cristã. Eles são fabulosos, são claro, bem-vindos, mas eles não são, vamos dizer, o feijão com arroz, vamos assim dizer, da vivência cristã, da sustentação que o Espírito Santo dá sobre nós. Então, quais são esses dons? Nós aprendemos pelo apóstolo Paulo, ensinou quais são esses dons. Dom do temor. O dom do Espírito Santo é o temor. Não o temor no sentido de medo, mas no sentido de respeito, de consideração. Então, quando nós dizemos que tememos a Deus, pelo dom do temor, nós estamos tendo um respeito, a consideração, a veneração por Ele. Assim como nós temos também o temor pelo irmão. Não o medo do irmão, mas a consideração pelo irmão. Estamos numa situação de que nós estamos afastados, por exemplo. Estamos numa situação que nós estamos afastados, estamos longe uns dos outros, porque estamos, sim, a medo de uma doença, não é simplesmente medo, é o temor. Eu não vou sair da minha casa à toa, sair sem necessidade, correndo o risco de me contaminar com uma doença para prejudicar a minha saúde e expor a saúde do outro. Se você faz isso, você não tem temor. Não só não tem temor a Deus, como também não tem temor pelo seu irmão. Não tem o respeito e a consideração pelo seu irmão. Então, você peça a Deus, o Espírito Santo que está em você, que dê o dom de temor, para você ter respeito para com Deus e respeito para com o seu próximo. O dom da piedade. O que é o dom da piedade? O dom da piedade é quando você tem uma vida devota? Sim. Uma vida devota também no sentido de que você une aquilo que está dividido. Quando os cristãos falham na piedade, o que acontece? Acontecem as intrigas, acontece a fofoca, acontece a divisão
entre os grupos. Então a piedade vem para unir. A piedade que vem unir. A piedade não é simplesmente você fazer essa, aquela devoção. A piedade é quando você se une com os outros. Porque quando não acontece quando não se tem a verdadeira piedade, o que acontece? Um grupo se dirige com o outro. Um grupo tem ciúme do outro. Um grupo acha que o outro tem mais espaço do que ele. E acontecem as divisões entre os grupos, os ciúmes uns com os outros. Eles até se acham devotos, porque cada um tem a sua devoção. Mas quando falta piedade, o que acontece? A divisão. Grande piedade, mais do que você tem uma divisão, mais do que você tem uma devoção, é você estar unido com os seus outros irmãos. O dom da ciência. O que é o dom da ciência que o Espírito Santo nos proporciona? É o dom de ter claro aquilo que é obscuro. O que significa isso? O que significa isso? Que muitas vezes nós não temos diante de nós muito claro qual é a vontade de Deus, quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Então, quando nós pedimos a ciência do Espírito Santo, o que nós estamos pedindo? Estamos pedindo que Deus faça com que os seus propósitos, a sua vontade para com você, torne mais claro. Você saiba realmente o que Ele quer de você. Quando uma pessoa está, por exemplo, num discernimento vocacional, quando uma pessoa está numa dificuldade, quer saber quais caminhos tem que seguir, e ter uma iluminação para poder ter um discernimento do que procurar, do que fazer. Então, o dom da ciência vai proporcionar isso. Nossa ciência proporciona que a mensagem de Deus para nós seja clara. O dom da fortaleza. O dom da fortaleza é a questão de ser forte? Sim, mas ser forte na perseverança do Evangelho. É o dom da fortaleza que derruba as barreiras dos corações duros, dos corações de pedra. Às vezes uma pessoa é cristã. Muitos de nós somos cristãos, porque somos batizados, porque recebemos o sacramento. Mas muitos de nós têm coração duro, por causa de uma ou outra questão. Então, o dom da fortaleza é aquele dom do Espírito Santo que derruba essas coraças, que prendem o nosso coração para sermos disponíveis a Deus. O dom do conselho. E quando pensamos em conselho, pensamos em Davi lá falar com uma pessoa. Não é só por causa disso. O dom do conselho é a disponibilidade em servir o outro. É a disponibilidade em ir ao encontro do outro. Não necessariamente para aconselhar alguma coisa, mas para estar disponível aquilo que a pessoa precisa. Para estar disponível aquele que precisa de uma palavra. Nem de repente, nem uma palavra, mas dar ouvidos ao outro. Então, nós pedimos o dom do conselho para que nós saibamos ter disponibilidade ao outro. O dom da inteligência, que é parecido com o dom da ciência, mas é aquele dom que o Espírito Santo nos dá para discernirmos o certo e o errado. Para conhecermos aquilo que é a vontade de Deus, porque aquilo que é a vontade de Deus é o certo para nós. E o dom da sabedoria. E o que é ser sábio de acordo com a vontade de Deus? O que é ser sábio de acordo com o dom do Espírito Santo? É quando juntamos na nossa vida o saber e o querer. Qual é o saber? Saber qual é a vontade de Deus, saber quais são os seus mandamentos. E o que é o querer? Querer viver isto. Nós conhecemos daquela passagem das cartas de Paulo. Eu faço o que não quero e não faço o que quero. Ou seja, ele sabe qual é a vontade de Deus, mas ele, muitas vezes ele não faz. Ele sabe que Deus quer que ele seja humilde, mas ele tem dificuldade de ser humilde. É um homem que tinha uma tendência a ser um homem orgulhoso e ser uma certa prepotência com relação aos outros. Ele tinha esse defeito. Então, mas ele sabia que tinha que ser humilde, que não podia ser assim. Não podia ser uma pessoa que fosse arrogante com os outros. Então, ele sabia o que era certo, mas a sua vontade fazia com que chegava para outro caminho. Então, ele tinha que ser sábio, de procurar no Espírito Santo ser sábio. Saber, isso é o certo,
então é isso que eu tenho que querer. Essa é a vontade de Deus, então é isso que eu tenho que querer. Então, ser sábio diante de Deus, ser sábio curto, com esse dom do Espírito Santo, é quando o seu querer move-se, quando o que você quer vai na direção daquilo que você sabe que é o correto, que é o certo e que precisa ser feito. Esses são os dons do Espírito Santo. Esses são os dons que alimentam a nossa vida cristã a cada dia. É o que dá sustento à nossa vida cristã. Por mais extraordinário que sejam os milagres, por mais extraordinário que nós achamos que seja o milagre realizado por Santo Antônio, ou por qualquer outro santo, Santa Teresinha, qualquer mais, nenhum deles teriam se alcançado a santidade se não tivessem recebido o Espírito Santo. Eles não teriam alcançado a santidade se não vivenciassem esses dons na sua vida, muito antes de ter feito qualquer coisa de extraordinário, de fabuloso, que enchesse os olhos das pessoas. É esses dons que vão dando a nossa vivência do dia a dia. Então, irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos o Espírito Santo de Deus e pedimos que o Pai, agradecemos a Ele que nós recebemos esse dom, nós recebemos essa presença dEle em nossas vidas, pelos sacramentos que a Santa Igreja nos proporcionou, e pedimos que os seus dons sempre estejam presentes em nossa vida, sejam sempre o nosso coração, nossa mente, nossa vida, nossa alma, sejam sempre abertos a receber as inspirações do Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.